Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai falar de gráfico de uma função logarítmica. Esse gráfico é chamado de curva logarítmica. Então vamos iniciar. Primeiramente, a gente vai fazer o gráfico de um log na base 2. E vamos perceber que essa base ela é maior do que 1. Então eu vou desenhar o gráfico da função y igual a f de x, que é igual a log de x na base 2. Por que eu coloquei y igual a f de x, não coloquei só y igual a log de x na base 2, ou f de x igual a log de x na base 2? Para você memorizar que y é f de x, y é f de x, sempre ter essa noção fixa, que é importante. Então eu vou desenhar uma tabela com valores para x, e os valores para y, a imagem de x. Então eu vou colocar x igual a 1 quarto, vou substituir aqui no x, vou calcular log de x, que é 1 quarto na base 2, e fazer o resultado. A gente encontra menos 2. Vou colocar x igual a meio aqui, calcular o log de meio na base 2, achar menos 1. E assim sucessivamente para todos os pontos que está aqui. Então, esses pares ordenados são coordenadas de um gráfico. Então, eu vou desenhar o gráfico, eixo x, eixo y. Quando o x é 1 quarto, o y é menos 2. Quando o x é meio, o y é menos 1. Quando o x é 1, o y é 0. Quando o x é 2, o y é 1. Quando o x é 4, o y é 2. Então, ó, todos esses pontos aqui, todas essas coordenadas, fazem parte da curva logarítmica que eu estou desenhando agora. Ó. Esse é o desenho dessa curva logarítmica. Percebe que essa curva não existe antes do zero e ela não vai chegar na reta x igual a zero. Essa reta aqui, x igual a zero, que é o próprio eixo y, ó, ela é chamada de assíntota. Assíntota é uma reta imaginária onde a curva nunca encosta. Então a gente tem como domínio da função os reais positivos. E como imagem, todo o eixo y. Então percebe que a nossa imagem é todo o eixo y e o domínio é para x maior que zero. Essa função a gente chama de função crescente. Para elementos distintos do domínio, a gente tem imagens distintas, e se esses elementos, por exemplo, x2 é maior que x1, a imagem de x2 é maior que a imagem de x1. E assim sucessivamente, então a função ela sempre cresce. Tudo bem? Agora, quando o gráfico tem como base um log na base meio. Então vamos lá, mesmo raciocínio. Põe valores para x, a gente vai encontrar valores para y. Quando x é 1 quarto, você tem log de 1 quarto na base meia é 2. Quando x é 1, log de 1 na base meia é 0. E assim sucessivamente. Então, olha só o gráfico. Vamos colocar os pontos. Ó. Quando x é 1 quarto, agora dá 2. Quando x é meio, é 1. Quando x é 1, o y é 0. Quando x é 2, o y é menos 1. E quando x é 4, o y é menos 2. Olha a curva que bacana, tá vendo que a curva está caindo conforme você aumenta os valores para x. O domínio não mudou, continua sendo x maior que zero. A gente já sabia lá desde a condição de existência do início, quando a gente estudou. E a nossa imagem ela é real, ela é igual ao contradomínio. Aí a nossa imagem é todo o eixo y. A assíntota continua sendo a reta x igual a zero. E essa função ela é decrescente, porque a base está entre 0 e 1. Então a nossa função ela é decrescente. Tá? Esses são os dois tipos de gráfico. Agora, resumindo o que a gente viu. A gente pode falar o seguinte, quais são as conclusões? O domínio é os reais positivos para uma função elementar log de x numa certa base, maior que 1 ou entre 0 e 1. O conjunto imagem é os reais, ela é crescente em todo o seu domínio se a base é maior que 1, e ela é decrescente em todo o seu domínio se a base está entre 0 e 1. Tudo bem? Agora, olha o gráfico conjunto. Se a gente fosse desenhar o gráfico conjunto de log de x na base 2 e log de x na base meio, seria esses dois gráficos aqui em intersecção.
esse ponto de intersecção aqui seria quando o x é 1, sempre a imagem é 0. Fechou? Um abraço, pessoal. Obrigado.